Voltamos. Então agora a gente vai passar para o segundo painel da noite, que tem o tema Individualismo e Egoísmo, as virtudes esquecidas. E para falar desse tema, ninguém melhor do que o professor Denis Xavier, que é professor de Filosofia Antiga e coordenador e editor da série Breves Lições da LBM. E logo em seguida vamos ter dois comentaristas, que são duas pessoas sensacionais. O Pedro Alves, que é editor da LBM e professor de filosofia também, e a Teide, que é produtora de conteúdo digital, de filosofia e literatura, é autodidata e anarcoconservadora. Então, vem debate bom por aí. Agradeço agora, vou deixar com o professor Denis. Professor Denis, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Imagina, é um enorme prazer. Fato que a Tati é uma figura extraordinária, muito bem-vinda. Já o Pedro, mais ou menos. O Pedro, nem tanto. Só vamos fazer uma breve concessão ao Pedro, essa presença, vamos dizer, um pouco estranha. Você coloca a Tati de um lado e o Pedro do outro. Vamos tentar superar isso depois, mas eu não quero falar isso publicamente e ao vivo. Opa! Sem querer, eu estou vendo que já estou ao vivo. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Tati? Saudade de vocês. Credo, que falso. Vai lá, arrebenta, professor. Petrovski, foi tudo sem querer, você sabe que eu te amo. Moçada, agradecer pelo convite. Eu não quero ficar aqui fazendo uma enorme preleção sobre esses temas, mas eu vou fazer alguns comentários gerais. Interessante que, antes de começar essa fala, eu recuperei aqui algumas definições de egoísmo, algumas definições de indivíduo, de individualismo, que eu gostaria de dividir com vocês. A verdade é claro que no curso da história, esses termos eles foram, de alguma maneira, sendo contaminados por uma espécie de uma teia semântica, por uma teia de significados, que conferiu a eles uma dose fortemente negativa e, em alguma maneira, de alguma forma, associados a um elemento destrutivo da constituição humana. Então, eu não me lembro, na minha vida pré-filosófica, vamos dizer assim, de ter ouvido sequer, em algum momento, seja na escola, seja em ambiente doméstico, algo positivo com relação ao egoísmo. Mesmo enquanto criança, enquanto adolescente, começo de vida adulta, evoca-se sempre a dimensão do egoísmo e do individualismo como elementos negativos. E isso diz muito sobre uma sociedade, isso diz muito sobre um universo cultural que confere significados específicos às palavras. A rede semântica que as palavras vão assumindo, elas derivam também de um momento histórico, né? O Hayek é que fala muito sobre isso, mas o Platão já na Carta Sétima faz um estudo sobre isso, dizendo que o universo da palavra é o universo do engano, do erro, é o universo do jogo. Ele usa esse termo, ele usa no grego paidios, que é jogar, né? O universo da palavra é o universo do jogo. Então você, a todo momento, os sofistas eram especialistas nisso, no jogo das palavras, e uma das grandes preocupações dos filósofos no curso da história foi exatamente o de conferir às palavras um significado, se não sedimentado, mas seguro o suficiente para que a gente não saísse por aí chamando alguma coisa que não mereceria ser chamada de X, mas atribuindo X àquela coisa. Quando você vai a egoísmo, bom, o termo egoísmo, ele fatalmente deriva da conjugação do verbo ser, no grego, na primeira pessoa do singular, que é ego. Quando eu dizer eu, no grego, eu digo ego, que depois vai dar ego, essas coisas, mas o egoísmo fatalmente tem um pé nessa raiz histórica. E existe uma definição muito vinculada à psicologia desse termo, e especialmente também associada à sociologia de Comte, de Spencer, que vai dizer o seguinte: o que é o egoísmo? O egoísmo é amor de si. É tendência natural para se defender, se manter, se desenvolver. É nesse sentido que, entre os sentimentos,
se opuseram às inclinações ou emoções egoístas, às inclinações ou emoções altruístas, sem introduzir nestas palavras nenhuma intenção apreciativa. Ou seja, quando você fala em egoísmo, e aí evocando a sua raiz semântica, evocando, por assim dizer, uma certa concepção filosófica de egoísmo, na origem não se atribui algo valorativo em relação ao egoísmo. E isso, obviamente, não tem como não falar dela, a Ayn Rand já diz na abertura do seu clássico A Virtude do Egoísmo, dizendo assim, olha, não, por que eu fiz aqui, eu fiz questão de usar a palavra egoísmo para, vamos dizer, lançar o caminho das pedras da minha filosofia ou lançar o caminho das pedras do objetivismo. Basicamente porque a ideia de egoísmo não deve estar e não precisa estar, mesmo porque não está na origem, atrelada à ideia de algo ruim, de algo negativo. Você está falando de amor de si, autodefesa, manutenção de si mesmo, desenvolvimento de si mesmo. Agora, isso é ruim, isso é bom, é uma discussão que vem depois. Agir no autointeresse. Isso é bom? Isso é ruim? Essa é uma segunda discussão. Agora, a prioristicamente, não há aquilo que na filosofia nós vamos chamar de julgamento apofântico, ou seja, de que isso seja melhor ou de que isso seja pior. É claro que a ideia da minha fala vai desembocar lá na frente no sentido de mostrar que o egoísmo não só é uma derivação natural da nossa existência, como, então, por via de consequência, é algo essencialmente positivo. Aí depois você vai para individualismo, que é, então, esse egoísmo, por assim dizer, transformado numa, poderia chamar de uma corrente filosófica, poderia chamar numa espécie de vertente de especulação filosófica. O individualismo é uma teoria segundo a qual toda a tendência que vê no indivíduo ou no individual quer a forma mais essencial da realidade, quer o mais elevado grau de valor. Então, quando eu falo de individualismo, isso segundo uma longa tradição filosófica, eu estou colocando o indivíduo, o sujeito, como o ser de mais elevado grau de valor. E, portanto, aquele sujeito que, por via de consequência, vai balizar toda a discussão moral, toda a discussão ética relativa à sua existência. Agora, lógico que quando eu falo de individualismo, eu não falo só de uma definição no sentido de que se trata da forma mais essencial, mais elevada da realidade. Eu falo também de uma dimensão política, que diz, teoria segundo a qual, individualismo, os homens são sempre demasiado governados. E segundo a qual o ideal político deve ser o desenvolvimento da, aí vem, iniciativa privada, redução das funções do Estado a um pequeno número de objetos. Aí você tem liberalismo, individualismo spenceriano, especialmente, ou mesmo a supressão total de qualquer forma de ascensão política sobre o indivíduo, de dominação, de poder sobre o indivíduo, que é o individualismo anarquista, nas suas diversas formas. Adicionalmente, poderíamos dizer que é a teoria segundo a qual a sociedade não é um fim em si, nem um instrumento de um fim superior aos indivíduos que a compõem. Alguns autores, como a própria Ayn Rand, vão dizer de maneira até mais agressiva que sociedade, comunidade, grupos coletivos são todos eles, de alguma forma, uma tentativa de criar, vamos dizer, uma grande ficção, e por ser uma grande ficção, em última instância, algo que não existe, para submeter a ideia do indivíduo. Ou seja, não existe sociedade, não existe comunidade. Não há o grupo X, o grupo Y, a não ser enquanto uma concepção muito geral que pretende abarcar complexidades individuais que são irredutíveis a um grupo. Quem fala pela sociedade? Quem é a voz da comunidade?
Quem é a voz da igreja? Quem é a voz do movimento negro? Quem é a voz do movimento LGBT? Quem fala? Não existem grupos. Existem indivíduos. Existe a Tati, existe o Pedro, existe o Denis. Eu posso livremente me associar a outros indivíduos em função de uma causa. Eu posso livremente me associar a outras pessoas em nome de uma iniciativa. Mas quando eu me esforço no sentido de dizer que o todo é mais importante do que as partes, quando eu me esforço em dizer que a sociedade, a comunidade, são elementos quase que hipostasiados, ou seja, são coisas que ultrapassam a dimensão do indivíduo e, portanto, todo indivíduo deve se submeter aos desígnios do todo, obviamente, as experiências históricas que nós temos a respeito são sempre desastrosas, porque, no fim das contas, algum indivíduo, com seus interesses, com a sua dimensão subjetiva, seja ele sozinho ou seja um grupo, vão dizer a pauta dessa sociedade, dessa comunidade. Então, quando nós falamos de individualismo e quando nós falamos de egoísmo, nós estamos falando da recuperação do indivíduo enquanto instância superior de existência, que não deve ser pensada como um sujeito antissocial, não é um sujeito que prescinde da existência de uma articulação entre os indivíduos. Eu gosto de beber uma Coca Zero. Cadê? Ganhei até um copinho de um amigo aqui, todo estilizado. Eu não vou produzir essa merda. Eu não vou produzir isso. Eu quero que alguém produza para que eu possa usar parte dos meus ganhos na compra desse negócio. Tá aí, o Pedro, um baita de um editor. Ele vai fazer alguma coisa no trabalho de edição que eu não estou afim de fazer. Então, ele vai ser pago. Se for a minha editora, eu vou pagá-lo para fazer. A Tati, que vai fazer uma outra atividade que me interessa mais, que me interessa menos, e eu do lado de cá. Então, eu não tenho que ser senhor de todos os elementos das necessidades da existência e, portanto, a beleza da recuperação da instância do indivíduo e, portanto, do egoísmo no seu auto-interesse é colocar o indivíduo como aquilo que Rand vai dizer, né? A menor minoria. E se eu sou um defensor das minorias, eu começo por defender o indivíduo. Aí há uma grande discussão a respeito, que é, ora, mas isso, o egoísmo, portanto, eu já disse isso, ele não prescinde de uma existência articulada com outros indivíduos, mas ele torna o sujeito um sujeito frio para as demandas de terceiros. Quando eu defendo o individualismo, quando eu defendo o egoísmo, eu necessariamente estou dizendo, então, que não me importo com os outros. Antes, pelo contrário. Eu estou dizendo que, no meu autointeresse, muitas vezes, eu preciso que o outro esteja bem. O que uma visão egoísta, o que uma visão individualista da realidade diz é que você não precisa se colocar como um bode se sacrificando por todos os outros seres existentes na face da Terra. Mas isso não quer dizer, hora nenhuma, que eu olhe para a Tati como uma escada para realizar os meus propósitos, ou que eu olhe para o Pedro como um instrumento para realizar os meus propósitos. Não. Menos ainda numa relação de natureza mais íntima, mais familiar, conjugal. Pedro tem um filho pequenininho, coisa mais linda do mundo. Se um carro vem para cima desse menino, o Pedro se joga na frente do carro. Ai, que herói. Não, isso é só uma coisa de um homem íntegro, de um homem individualista. Isso não é altruísmo. Isso não é sacrifício. Um pai se matar pelo filho não é um ato de sacrifício. É um ato de um homem íntegro. Eu me jogar numa lagoa com a minha esposa morrendo afogada, de heroísmo, isso não é altruísmo. Isso não é sacrifício. Se é objeto do meu amor, se é prioridade para mim, eu pulo e salvo. Agora, se é um louco qualquer que passou a tarde inteira bebendo e não sei o quê, e foi lá e pulou no lago e eu faço um cálculo, se eu for tentar salvar, eu posso morrer afogado, meu amigo, sinto muito. Sinto muito. Ah, mas a sociedade espera de você que você arrisque. Joga o seu filho lá para tentar salvar o cara. A sociedade espera de mim. Quem que é essa sociedade que espera de mim? Então, cria-se
uma rede, não só conceitual, mas uma rede de valores que dissolve o indivíduo e o coloca como meio de realização de direitos, aspas, ou desejos, aspas, de outros, de terceiros, e, portanto, essas coisas passam a ser mais importantes do que aquelas que são próprias de uma vida do próprio indivíduo. E daí é muito natural que você crie todo um vocabulário, todo um universo de mentalidade que vai dizer o quanto é bonito se sacrificar, o quanto é bonito se equalizar, no sentido de se igualizar aos outros que fazem parte daquele mesmo grupo, daquela mesma sociedade. A Tati é uma menina que se destaca fazendo o que ela faz. Não pode. Não uma sociedade coletivista, uma sociedade altruísta nesse sentido, que solicita o sacrifício do sujeito, é uma sociedade que não tolera indivíduos que se destaquem pelas suas competências, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes. É uma sociedade que vai mediocrizar o padrão. Ela vai dizer, olha, não, é só até aqui. Eu escutei isso dentro de universidade. Eu, uma vez, fazendo um discurso sobre a excelência dos estudos acadêmicos, um professor, doutor, colega meu de universidade, disse assim, professor, nós devemos evitar o uso de termos como excelência em ambiente universitário. Eu falei, é claro, a gente tem que usar isso onde? Né? Eu pensei, na Cracolândia. Enrolar o baseado com excelência. Mas tenha santa paciência. Você não pode falar em excelência na universidade. Mas por quê? Porque a ideia de excelência implica, obviamente, uma concepção de ruptura de limites, de evolução, de crescimento, numa sociedade coletivista que vê o outro como... E aí eu vou utilizar um termo que é de Kant, não é meu e nem inventado pelas redes sociais para chamar esse ou aquele grupo, mas vê no outro um gado para ser tocado para lá. Kant é que usa isso num textinho lindo publicado em jornal chamado O que é a Ilustração ou O que é o Esclarecimento. Mas é gado apacentado, ele ainda qualifica, gado apacentado. Então você não é um indivíduo. Então, se eu jogo menos basquete do que o Michael Jordan, isso é um problema. Quer dizer, que cortem as pernas do Michael Jordan. Que cortem as pernas do Michael Jordan. Que ele não possa jogar para nos humilhar. Então, nós não aceitamos os mais bonitos, nós não aceitamos os mais capazes, nós não aceitamos os mais ricos, nós não aceitamos os mais bem-sucedidos, porque eles não são, como deveriam ser, modelos de inspiração para todos nós, para que a gente rompa limites individuais. Não, eles são figuras opressoras, que machucam a nossa alminha. Então, em alguma medida, eu faço um julgamento subjetivo, que é, inclusive, hoje em dia eu estou trabalhando meio que nos bastidores da vida política, e eu vejo isso muito claramente. O discurso coletivista, o discurso que destruiu a ideia, ou que tenta destruir a ideia, do indivíduo como mais alto padrão moral da sua própria existência, é um discurso que prospera porque é cultivado por uma civilização, ou não por uma civilização, por uma sociedade que aprecia as coisas pelo que elas parecem ser e não pelo que elas são. Que projeta uma dimensão de realidade que não é, enquanto tal, mas que soa bem. Isso está na dimensão política da nossa existência, isso está na dimensão acadêmica da nossa existência, isso está na dimensão religiosa da nossa existência, ética, cultural. Quer dizer, não é bonito numa civilização altruísta nesse sentido técnico. Ser individualista, ser egoísta, não quer dizer, insisto, estar impedido de realizar o bem, antes pelo contrário. É simplesmente você não ser forçado a realizar um bem de acordo com um padrão que não é seu. E o problema é que quando você se coloca a realizar o bem segundo um padrão que não é seu, ele é de alguém. E quem é o dono desse padrão? Quem é o porta-voz messiânico que vai dizer o que eu devo fazer com o fruto do meu esforço, do meu empenho e do meu trabalho? Isso não é povo, isso não é indivíduo, isso é gado. Você trabalhou muito para realizar isso. Eu tenho um ótimo destino para esse resultado que você está colhendo. Não, mas eu tenho um ótimo destino para esse resultado que eu estou colhendo.
Tudo bem, mas eu tenho um que eu considero melhor porque eu falo em nome da sociedade. Você fala em nome da sociedade. Eu falo em nome do sindicato. Eu falo em nome do sindicato. Mas quem é o sindicato? É uma meia dúzia de desocupados. Os caras não fazem nada o dia inteiro, a não ser assim, vamos encontrar a melhor forma de infernizar a vida do outro e de sugar o produto do outro. Então, mas como eu falo em nome de uma coletividade, aquilo que você acha que você deve fazer é sempre pior do que nós achamos. E esse nós, o que? São 3, 4, 10, 1 milhão de pessoas, não interessa. A quantidade não interessa. É sempre o indivíduo, a instância final de estabelecimento do que deve ser e do que não deve ser dentro de uma concepção egoísta/individualista. E, para além de todo o discurso, quando você olha para as civilizações, para as sociedades que respeitaram essa concepção natural de indivíduo, que evocaram essa dimensão ética de sujeito que trabalha pelo seu interesse, mas colocando o outro sempre como um fim em si, nunca como um meio para a realização de um fim pessoal, são civilizações que colheram prosperidade, que colheram ótimos índices de desenvolvimento humano, que colheram altos índices no padrão educacional e assim por diante. Já falei demais, já dei o meu tempo aqui, e aí vou conversar com a Tati, conversar com o Pedro, fico à disposição de vocês, moçada. Bom, primeiras damas, é isso? Eu queria ouvir a Tati primeiro, mas é só porque eu não quero ir embora agora. Porque se o Pedro começar a falar, eu vou desligar esse negócio aqui, então... Tá certo. Eu gosto muito da forma como o Denis começou a fala dele, que é justamente tentando pegar a origem do significado de cada um desses termos. E tem até, o Denis até pode me corrigir, se eu não me engano, uma frase que é do Platão, em que ele diz que o maior perigo que pode acontecer é quando as palavras perdem ou os seus significados, né? Ou têm os seus significados deturpados. Porque o ser humano, ele se comunica a partir da palavra, certo? Desses signos auditivos, escritos e etc. e tal. Este processo de comunicação exige que haja um outro indivíduo contigo, né, trocando informações. E para que essa comunicação ocorra de fato, é necessário que o outro indivíduo tenha uma compreensão semelhante à sua a respeito dos significados das palavras, ou ao menos que, se ele tem uma concepção diferente da sua sobre o significado de determinado tema ou de determinado termo ou palavra, que se chegue num consenso. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer em qualquer discussão, seja onde for, é definir o tema discutido, certo? E aqui, no caso, o Denis trouxe toda essa interpretação a partir da etimologia, a partir da própria interpretação da Range e de outras, enfim, escolas filosóficas que ele desenvolveu. Acredito que, conhecendo o Pedro, ele vai trazer uma outra leitura do significado disso. Então, por isso que é interessante, inclusive, a própria proposta das meninas da Damas de Ferro, né, em trazer este contraponto. Daqui a pouco vai ter treta, eu vou ficar aqui só comendo pipoca. O que eu acho muito interessante a respeito do egoísmo e do individualismo, né? O termo individualismo, como o Denis falou, concordo muito com ele, eu diria que seria, uma forma de praxis do egoísmo, né? Então, se sintetiza num termo que significa determinada forma de pensar, que de alguma forma reflete a forma como você age, né? Porque, caso contrário, você está numa dissonância cognitiva, você acredita numa coisa e faz outra, e, enfim. Isso existe, mas não deveria existir. Isso é errado. E por mais que seja uma interpretação assim, um pouco provocativa, muito pela forma como nós pensamos hoje, isso de que a própria Rand vai defender, de que uma sociedade com o pensamento altruísta muito ou desenvolvido ou imposto, a interprete da forma como você desejar, é uma sociedade em que, como diria o próprio Bastiat, em que todos querem viver à custa de todos, né? É claro que o Bastiat ele vai colocar isso dentro do Estado em si, mas mesmo que a gente tire o Estado dessa equação, é complicado a gente viver numa sociedade e que se espera
a todo instante que o outro faça algo a você, certo? Isso, no entanto, não significa, e é por isso que é importante a gente derivar os conceitos que a gente usa hoje em dia, principalmente, né? Que se deva menosprezar atitudes que sejam ou egoístas no sentido que o Denis estava falando, então, né? Se a minha mulher, o meu marido, o meu filho está numa situação complicada e eu o ajudo, ou se eventualmente uma pessoa íntegra, uma pessoa boa vê, por exemplo, uma criança se afogando e, por mais que ele eventualmente possa medir o risco ali, ele acha por ele próprio e não por uma imposição de terceiros que seria conveniente, ao menos ele tentar, mesmo que ele corra risco de vida. Então, uma coisa a gente tem que entender, não precisa anular outra, certo? E o que vai dizer se anula ou não outra é justamente a forma como se convenciona pensar sobre determinados termos. Então, a gente, hoje em dia, muito, principalmente, acredito, por essa questão de polarização, né, direita e esquerda, né, a gente tem de pensar que tudo é polarizado, tudo tem dois lados, se um é uma coisa, o outro tem que ser automaticamente excluído. E, na verdade, não é assim que acontece. A gente precisa ter uma certa abertura de mente, inclusive para falar com os nossos, porque muitas vezes até numa conversa assim, pessoal, sem questões polêmicas, nós somos incapazes de compreender exatamente o que o outro está falando. Por quê? Nós acreditamos que há uma polaridade, porque há uma falta da própria questão educacional, e aqui a gente volta para a primeira palestra que a gente teve, né? Então, do indivíduo, de cada um de nós, termos um trabalho de vocabulário suficiente para compreender os que os outros estão falando, né? E aqui não é nem a questão de dialeto, de gíria, não, porque na mesma bolha, muitas vezes, não há essa compreensão. Quem dirá, então, quando a gente sair um pouco da nossa bolha, né? E o viver em sociedade por mais que, eventualmente, nós tendemos sempre a permanecer numa certa bolha, mas viver em sociedade é você cruzar com outras bolhas. E sem a comunicação, as coisas não funcionam. Foi inevitável eu pegar aqui, já que o Pedro mostrou um livro, com 1984, porque não tem como a gente falar de linguagem, de significado, sem trazer 1984, que é um clássico, já ficou clichê e cansado, né? Isso tem muito a ver com a novilíngua, né? E tem uma passagem aqui que eu acho fenomenal, que eu gostaria de ler para vocês, ela é bem curtinha, está na página 51 aqui dessa minha edição, que é Véia para Chuchu, em que a gente tem o personagem principal conversando com um colega dele, que é o responsável pela criação desse novo dicionário, certo? E aí, esse cara fala o seguinte: tenho a impressão de que você, Winston, imaginas que o nosso trabalho consiste principalmente em criar novas palavras. Nada disso. Estamos destruindo palavras. Estamos reduzindo a língua à expressão mais simples. E aí ele finaliza aqui na outra página. A revolução se completará quando a língua for perfeita, ou seja, justamente isso que Platão já nos avisou há muito tempo atrás, ou seja, a língua estar completamente deturpada e, pior ainda, simplificada. Isso é uma coisa muito legal. Quando a gente se contenta com pouco vocabulário e ainda, dentro deste próprio vocabulário pouco, se contenta em perceber as palavras apenas como as palavras se referem dentro da nossa bolha, a gente perde uma capacidade, não é só de comunicação, não é só de comunicação, mas de compreensão de absolutamente tudo, de compreensão da vida, de compreensão do que é o outro. Inclusive, existem muitas línguas que não existem o pronome possessivo, né? Então, não existe mim, por exemplo. Então, eles têm uma visão de mundo completamente contrária à nossa. E como que se dá isso? Como que a sociedade se desenvolve? Então, a linguagem ela é muito importante. Gostaria de pontuar mais uma coisinha aqui, falando a respeito do individualismo, né? Que hoje em dia é tão mal visto por conta dessa conotação negativa que se dá ao individualismo. Novamente, né? Tanto possível deturpação da palavra, quanto falta de vontade do outro em tentar compreender. Né? Então, quando a gente está numa conversa, o outro não se esforça sequer para conseguir realmente levar adiante essa conversa. E aí a gente já para de conversar logo no início. Mas o grande problema, aspas,
do individualismo é que ele pressupõe uma coisa chamada responsabilidade. Não tem como você ser uma pessoa individualista, como você ser uma pessoa egoísta, no sentido positivo, sem que você se coloque numa posição de pegar para si todos os efeitos das suas causas, né? Então, você age, essa ação tem uma causa no mundo e o mundo te devolve, né, uma reação. É assim que o mundo funciona na filosofia, na física relativista, na física, em tudo, né? E as pessoas têm muito medo da responsabilidade. E é muito interessante a gente associar isso com alguns dados que nos mostram que cada vez mais nós temos jovens que justamente na fase ali dos 20, 25, 30 anos estão se suicidando. Esse número vem aumentando cada vez mais. E vejam que interessante, é justamente neste período em que o homem ele deveria estar tendo uma autonomia da sua própria vida. Mas não, ele entra em depressão, muitos tentam o suicídio, outros permanecem na casa dos pais até os seus 45 anos, etc, etc, etc. Então, isso a gente vê justamente esse reflexo que o Denis estava comentando aqui, sobre essa conotação negativa desses dois termos, né? E como ele se reflete na prática. Então, em princípio, parece uma discussão teórica cansativa, né? Para que muita gente fala, para que eu vou estudar filosofia, né? O que isso vai servir para a minha vida, né? Por que eu vou estudar filologia? Para que isso serve na minha vida? Né? E aqui eu estou dando um exemplo prático de como a má interpretação de alguns termos, né? Ou sequer ainda a existência de qualquer outro termo que venha substituir o significado que foi completamente excluído daquele termo inicial, para que esse conceito exista na prática da nossa existência. E isso, é claro, tem tudo a ver com a palestra que a gente acabou de escutar. Nem queria entrar muito nisso, porque, tirando a responsabilidade, a gente tem todo o nivelamento por baixo, certo? Porque a gente espera que os outros façam as coisas por nós. E é claro que, no final das contas, a conta não fecha. Certo? Porque se todo mundo for fazer tudo para o outro, quem vai fazer a coisa para você? Né? E aí tem aquele jargão clássico, né? Se você quer que a coisa seja bem feita, faça você mesmo. Bom, sou eu que vou sair odiado daqui mesmo hoje, né? Putz, chamou um cara que... Bom, quem me segue nas redes sociais sabe que eu vivo entre amores e ódio, né, com a Randy. Eu cunhei um termo que esses dias eu vi em algum Twitter aí, os caras colocaram minha foto, pegaram a pior foto minha, inclusive, que a Range pra mim é igual lactobacilo, sabe? Demais da caganeira, no tanto certo, funciona, entendeu? No tanto certo, funciona. Então, basicamente, o resumo das minhas ideias sobre a Range é isso, mas eu vou destacar aqui, Denis, os pontos que eu não concordo. Por quê? Porque eu acho que a galera quer ver um pouquinho de contraponto, de debate, porque desde de Sócrates, já que aqui temos um especialista em filosofia antiga, a gente sabe que a dialética e o contraponto é que faz o conhecimento. Então, eu quero destacar algumas coisas que você falou que eu acho que eu concordo na maioria dos termos. Na verdade é o seguinte, eu concordo, rastreio por aí, que eu concordo com o Range em 80%, 89% do que ela diz. Eu discordo em poucas coisas de fato, só que essas poucas coisas eu acho que são importantes e ela acabou caindo numa certa contradição que eu acho que é elementar a gente analisar, não como um ponto negativo da Range, simplesmente, mas para amadurecer a nossa liberdade, a nossa própria autonomia frente ao pensamento que se mostra pronto, né? Porque, veja, eu acho que o principal erro hoje no mundo das ideias gerais, assim, eu acho que desde a filosofia, no campo das humanas em geral, é você ter que se encaixar previamente a um grupo. Eu acho que isso é horrível, entendeu? Tanto que eu brinco com os meus amigos, você é conservador, você é liberal, o que você é? Eu lembro que esses dias no almoço de empresa lá da LVM ainda,
o nosso querido Pedroso, e ele perguntou, mas você afinal o quê? Você é liberal ou é conservador? Eu falei assim, cara, eu sou filho da minha mãe, é a única certeza. O resto é consequência do que a gente vai pensando. Obviamente que a gente tem certos princípios, e esses princípios vão se revelando e vai dando uma face para você. Mas isso não significa que você tem que concordar 100% com qualquer pensamento, seja ele liberal, seja de socialista, em qualquer herói, né? E isso é muito importante para falar de Rand, por quê? Porque Rand, ela evoca, com a sua retórica, muito cara aos russos, inclusive. Aliás, a Rand é a mais perfeita síntese de russo e americano numa pessoa só. Russo com aquela força de pensamento, o individualismo dela é quase impositivo. É difícil você ler Rand e no final do livro você fala assim, caramba, eu discordo dela, porque é difícil discordar de Rand, essa é a grande verdade. O pensamento dela se auto-impõe, assim, e ao mesmo tempo ela é extremamente pragmática, que é a característica dos americanos, né? Então, esse casamento de racionalismo radical, né, advindo da maneira russa de ser com um pensamento pragmático, é algo interessantíssimo. Em suma, para Rand não existe o grupo, o caráter de teoria contratualista de Rand. Rand é uma contratualista. Essa é a grande verdade. Ela define para nós, assim como definiu Thomas Hobbes lá no passado, Locke, Jean-Jacques Rousseau, o que seria o nascimento da sociedade, o que seria a sociedade no seu âmago ideal, né? E depois, sobre isso, ela vai analisando com um olhar crítico aquilo que se tornou. Foi basicamente o caminho que fez todos os contratualistas. Mas a diferença de Rand é que Rand, ela, além de oferecer sua crítica, ela oferece um modo de você rebater esses pensamentos. Então ela foi uma espécie de apologeta também do individualismo e não somente uma expositora das ideias filosóficas que ela defendia. E, no entanto, a gente percebe, por exemplo, que quando ela fala que não existe sociedade, tem algo que caracteristicamente já se autoimpõe nessa fala dela, que ela está em sociedade naquele momento, e quando ela fala numa reunião de individualistas, ela está falando para uma espécie de grupo, sociedade. Então é quase um antilogismo ali, na minha opinião. Então, quando vários individualistas se encontram para fazer uma espécie de grupo de estudos de Rand, a gente está falando de um grupo de estudos, né? Um grupo que se reúne em torno de uma ideia, de um ponto filosófico comum. E isso, por si só, é o que caracteriza, por exemplo, o nascimento da sociedade. Por exemplo, o Christopher Dawson, um filósofo aí galês, ele fala que a sociedade ela só nasce porque existem vários indivíduos que pensam e têm os mesmos princípios, né? Então, ele até brinca, não tem como você fazer uma sociedade de soviéticos e nazistas, né? É impossível você criar uma sociedade assim, porque eles pensam completamente diferente, eles são inimigos, e o tempo todo eles vão se degradar e vão se matar até não sobrar, ou sobrar um só, ou sobrar um grupo pequeno mais forte. Então, no mínimo de coesão de ideias tem que existir para o nascimento de uma sociedade, de um grupo. E esse reunir de um grupo é uma própria mini-sociedade. A sociedade, tal como a gente pensa, esse conceito mais abstrato de grupo social, ela nada mais é do que uma ampliação desse princípio. Eu concordo, todavia, que não existe contrato social. Esse termo contrato social é extremamente dificultoso de você pensar, porque filosoficamente ele é amorfo. Assim, que contrato que eu participo? Isso é absurdo. Eu nasci numa sociedade, ninguém perguntou para mim se eu não queria andar pelado na rua. Eu simplesmente não posso andar pelado na rua. E isso já está definido, ninguém me perguntou isso. Então, é um contrato no qual já assinaram por mim, eu nunca vou ter contato com ele. Então, a gente tem que dar o nome certo. Isso se chama, segundo o Emile Durkheim, de fatos sociais. São regras gerais que já foram construídas e que a gente simplesmente está aí para obedecê-las. A gente pode contestá-las e buscar mudar isso dentro de um sistema político que gesta essa sociedade, mas isso já é autoimpositivo. Então, não existe contrato social. Então, nesse sentido, por isso que eu falo que, inclusive, Rand é o lactobacillus. Por quê? Porque, diante desses fatos que são impostos, é bom ter uma pessoa extremamente individualista para falar para a sociedade, olha, você já percebeu que você não consegue nem sequer dar conta do mínimo da sua vida? Que se hoje você sai na rua, você está tão cercado de regras e preceitos
que você não tem direito de respirar direito. Então, esse tipo de individualismo que leva as pessoas a refletirem sobre isso é sensacional. Por exemplo, o Rand, para mim, hoje é a principal pensadora. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde andar na orla da praia virou crime. A gente vive num mundo onde você está em praça pública fazendo sua caminhada sozinho é crime. Então, a Rand, ela é o lactobacillus para esse intestino preso que nós estamos vivendo dentro da sociedade agora. Dá para entender? Agora, quando a gente leva isso ao extremo do pensamento filosófico, você não encontra elementos para fundamentar bem essas ideias. Vamos lá, vamos para o segundo ponto. Qual que é o centro, o ponto nevrálgico para mim do erro da filosofia de Rand? Seria ela não considerar os símbolos, os princípios simbólicos que são gestados dentro de uma sociedade. Veja, não existe simbolismo individual, tá? Ou se existe, não tem efeito nenhum em relação aos outros grupos. Por exemplo, você pode criar os seus símbolos aí, uma nova língua sua, mas espera aí, se isso aí acabar em você mesmo, você não tem uma linguagem, né? Para existir uma linguagem, você precisa difundir os seus símbolos para isso se tornar norma dentro de um grupo. Então, os próprios símbolos, as ideias simbólicas, elas se tornam totalmente danificadas nesse princípio randiano. Como é que a gente vai falar, por exemplo, do próprio conceito de egoísmo? Porque o conceito de egoísmo ele vira símbolo a partir do pensamento de Rand, e isso se espalha para um grupo e o grupo difunde isso. Veja, a gente precisa do grupo para difundir o próprio pensamento de Rand, dá para entender? Então, o símbolo que Rand não considera é o próprio motor das ideias de Rand. A gente só existe hoje, só existe um grupo coeso de pensadores, porque esses grupos, eles realmente formaram um corpo sistemático de ideias, e Rand fez isso também, junto com seus parceiros de desenvolvimento do objetivismo. Então, não levar essa necessidade simbólica gera um problema, porque, por exemplo, se não existe a necessidade simbólica dentro dos indivíduos, já que não existe sociedade, não existe grupo, qualquer tipo de virtude seria basicamente utópico. Então, por exemplo, como é que eu vou falar para os indivíduos que eles não podem roubar em determinada situação? Porque isso, na verdade, é uma convenção. Se não existe uma necessidade simbólica por trás disso, se não existe um esteio natural ou de fundamentação social, né? Então, as pessoas, o altruísmo, como o Denis estava colocando, ele se torna meramente um joguete de palavras. Mas isso, quando a gente retorna e olha para a realidade, a gente percebe que existem atos que são impensados. Por exemplo, tempo atrás eu estava vendo com a minha esposa Discovery Channel, um canal que só passa Largados e Pelados, e de vez em quando aparece algum programa bom. Aí estava mostrando um caso de pessoas que teriam superpoderes e estava relatando algumas coisas, né? Não é superpoderes, é linguagem simbólica. O cara, basicamente a história é a seguinte: um cara atropelou uma ciclista, uma menina que ele nunca tinha conhecido, e no desespero que ele ficou daquela situação, a menina debaixo do carro dele, ele levantou o próprio carro, e tem toda uma explicação fisiológica para isso. Levantou o próprio carro e tirou ela debaixo do carro, né, daquele ato. Veja, o que é isso? O que foi esse sacrifício que ele fez, ou esse ato que ele fez? Será que foi dado? Será que a sociedade incutiu ele fazer isso? A mim me parece uma coisa muito mais instintiva do que propriamente uma imposição social. Eu mesmo já tive uma situação parecida. Quando servi o exército, entrou um cara com uma faca dentro do ônibus, uma loucura. E eu dentro do ônibus, eu pulei no cara e assim tirei a faca dele. Só que na hora, assim, refletindo hoje como alguém que vive de reflexão, eu não consigo imaginar que isso foi coisa que veio, sei lá, do filme que eu assisti na infância, do cara americano salvando as outras pessoas lá na sessão da tarde, sabe? Eu acho que era uma coisa muito mais instintiva, muito mais natural mesmo, e que me leva ao autossacrifício. É uma coisa que é absurda de se pensar. E isso tem uma fundamentação biológica até. Jordan Peterson, por exemplo, lá no seu livro sobre símbolos, linguagens, ele fala sobre o que seria para ele a origem da razão. E, obviamente, essa é a tese do Peterson, é altamente contestável, mas ele tem uma tese para isso que é sensacional. Para ele, o homem, o macacão lá se tornou racional a partir do momento que ele
deu um estalo nele, ele falou o seguinte, olha, gente, ao invés de eu ficar matando um animal toda vez que eu tenho fome, por que eu não guardo a carcaça para comer mais tarde? Esse tipo de pensamento lógico, tipo, olha, eu vou sentir fome de novo, então eu não vou matar de novo, fazer todo esse trabalho. Então, basicamente, a razão nasce da preguiça, se você for para pensar. O homem, para poupar esforço, ele usa a razão dele, o intelecto dele, para poupar esforço. Mas mais do que isso, o homem, ao passar dos tempos, o homem começa a fazer isso para alimentar a sua prole, para alimentar a sua mulher, a sua companheira, o seu grupo. Então, esse é um tipo de rastreio histórico civilizacional que me leva a crer que esse tipo de individualismo extremado é muito mais do que uma livre e espontânea participação com outros indivíduos em sociedade. Ele me parece mais uma característica mesmo humana. O porquê disso, se é um porquê ético-moral, se é um porquê propriamente biológico, isso a gente expandiria muito o assunto aqui e não há como a gente entrar nisso. Por fim, se a gente for pensar, o auto-sacrifício para Randy é uma espécie de irracionalidade social, né? O indivíduo ele sempre faz uma coisa porque ele quer tirar proveito, porque ele tem um motivo para fazer aquilo, não é exatamente algo impensado para se sacrificar pelo outro. A profissão do bombeiro, por exemplo, seria uma coisa esgotada. Você poderia acabar com o bombeiro, porque os bombeiros, basicamente, eles vivem de sacrifícios alheios. O cara, ele é chamado para apagar um fogo no 15º andar, ele vai lá, salva a pessoa, o prédio começa a pegar fogo lá no 3º andar, ele ainda está subindo lá no 15º para pegar pessoas de novo. E aqui está a minha crítica, mas, como eu falei antes, a Randy ela é uma pílula necessária. Tempo atrás, por culpa do Denis, os meus alunos, inclusive, estão citando Randy na minha sala. É um saco ter que explicar o pensamento dessa velha todo bimestre. E toda vez que eu vou explicar o pensamento dela, eu falo que a maior virtude da Randy foi ter lembrado para as pessoas que eles são pessoas, né? Ter lembrado para os indivíduos que eles são indivíduos. Fala assim, olha aqui, amigão, tudo bem, é muito bonito você falar que vai se sacrificar em nome da causa, muito bonito você falar que quer salvar os negros do mundo inteiro, olha que lindo, maravilhoso. Mas peraí, deixa eu falar um negócio para você, você já sentou a sua bunda no seu quarto hoje para estudar um pouquinho, para parar para falar asneira? Sabe, a Randy, ela falou o seguinte, olha, gente, para de pensar um pouquinho no outro e olha para si mesmo. E ela talvez seja a única filósofa que faz isso hoje, que é o seguinte, na era do identitarismo, onde a gente partiu a sociedade em milhões de pedaços, a Randy ela fala o seguinte, olha, de todos os pedaços que você separou aí, que você dividiu, eu sou transgênero ABC, eu sou metanfetamina do gênero H. A única coisa que importa disso tudo é que você é uma pessoa com dignidade. Só. O resto é simplesmente alegoria e retórica que você usa, né? Eu acho que já é o suficiente para eu morrer, né? Então vou parar por aqui. Pedro, Tati, obrigado pelas observações, muito inteligentes ambas. Bom, vamos lá. Pedro, você que provoca um pouco mais uma reflexão acerca de Rand, veja que eu acho que eu citei Rand, eu acho que uma vez ou duas na minha fala, o culpado é você de colocá-la no horizonte da discussão, mas eu achei muito interessante. Eu acho que é para você responder. Se egoísmo gera caridade, pode. Não numa relação natural de causa e efeito. Não faz sentido moralmente eu esperar que alguém doe o seu tempo ou o resultado do seu trabalho para um propósito que eu, do lado de cá, considero superior, se não é superior para aquela outra pessoa. Nós temos exemplos os mais variados de homens considerados máquinas capitalistas, interessados em conglomerados industriais. Os caras competem entre si para quem vai fazer mais ato de caridade. Eu aqui, antes de entrar na live, estava vendo aqui no jornal, no estado de São Paulo, está lá assim, projeto da primeira-dama doou 27 mil cestas básicas, projeto, vamos dizer, alimentado por uma estrutura estatal, ONG distribuiu 1,4 milhão de cestas. Não
é uma relação de causa e efeito necessária. A beleza disso é a liberdade de poder fazer ou não fazer. Ah, não, eu não quero colocar o meu dinheiro nisso. Para mim não faz sentido. Eu não quero comprar cesta básica. Ok, não compre cesta básica. Outros vão comprar cesta básica. Outros vão fazer. O problema é quando você começa a imaginar que defende uma visão messiânica que deve dizer ao outro o que fazer. Nesse momento, meu amigo, você abre o seu coraçãozinho totalitário e ferra o mundo inteiro. Porque você não é diferente de um Hitler, você não é diferente de um Benito Mussolini, você não é diferente de um Lenin, de um Stalin. Você não é diferente, porque eles tinham exatamente a mesma visão. Deixa que eu sei o que é melhor. E o melhor é que você se sacrifique. Lá a fome em Holodomor, a fome sistemática aplicada pelo regime soviético. É isso. Não, mas os caras vão morrer. Deixa morrer. É mais importante, é uma visão utilitarista do sujeito. É mais importante ele morrer e sustentar a causa. Então deixa lá, milhões vão morrer. Foda-se. Com a história você aprende e segue. E tenho dito. Ela Tate, de que há localidades nas quais não há uso de palavras ou expressões de posse. Como visualizar direitos naturais? Tate, você quer dar uma... A Tati ela é uma leitora voraz e tem esse livro aqui, ó, que é o Cântico da Rand, que é extraordinário nesse sentido, porque é uma distopia. É uma distopia muito legal. Que, na verdade, e é melhor que a obra magna dela, na minha opinião. Pelo menos dá mais insights. Não é muito legal, cara? Eu gosto muito. Nossa. Eu gosto muito também, porque é uma distopia, uma história contada num lugar que não existe, mas a própria descoberta da possibilidade de se falar eu é uma coisa revolucionária. Quer dizer, o turning point da obra é quando o cara fala assim, ué, eu posso, em vez de falar nós, falar eu. É a merda do discurso coletivista. Por quê? E isso está em Platão na República. Quem constrói essa virtude de grupo ancorada sempre na ideia de um adversário a ser batido, no final cria uma máquina que se retroalimenta de ódio e que vai consumir a si própria. Então, veja, quem são as primeiras vítimas dos promotores de cancelamento? Os canceladores. Os canceladores. Porque os caras estão o tempo inteiro assim, não, somos nós, o grupo, a sociedade, o que vocês estão fazendo pelos outros e não sei o quê. Aí, num momento de distração, esse sujeito age como um sujeito normal, como um indivíduo qualquer, com seus interesses, com as suas possibilidades de indivíduo. Aí o próprio grupo que ele alimentou cai em cima dele. Veja o que aconteceu aí com algumas figuras, porque não é que eu acompanho, e também não falo isso com orgulho, não, não acompanho porque eu não acompanho mesmo, mas eu fiz até um comentário sobre aquele negócio lá de uma cantora do Big Brother Brasil, que foi dissolvida, uma mulher que teve uma rejeição de 100% do negócio, rainha da lacração. Porque é pega na intimidade fazendo tudo aquilo que condena nos outros e que merecem cancelamento. Então há sempre um exercício de retorno, de dissolução desse discurso, porque ele é antinatural, cara. Ele é antinatural. Você me permite, Denis? Eu acho que isso é uma análise que até esgota o nosso tempo, de verdade, porque é o tipo de coisa que perder tempo analisando uma coisa dessa é perder tempo precioso. Por exemplo, eu poderia estar lendo agora Platão, poderia estar lendo, sei lá, Ortega y Gasset, mas eu estou discutindo por que não usar elo, ou elo, sabe? Cara, assim, é o tipo de coisa que você para pensar, vai acabar a poesia. Todo pronome pessoal vai rimar e vai ficar fácil. Então, enfim. Ah, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Oi, Pri. A Pri, ela é uma amiga, então ela fez essa pergunta para eu fazer jabá, com certeza. Claro que tem os clássicos, né? A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que é pequeno, isso aqui você lê rápido, diz aí, é coisa de 6 meses, você mata a obra tranquilamente. Caramba, você tem a versão única, que não é dividida em dois volumes? Sim, cara, ela é diretona, ó. Isso aqui, Pedro, é pra você finalizar a mina no ônibus, entendeu? A mina senta do seu lado e tal, você pega a Revolta de Atlas. Isso aqui certamente vai fazer você levá-la para casa. Tem a Nascente, também da Ayn Rand, que é outro livro extraordinário. Isso aqui da própria Rand, né? Eu indiquei o Cântico. Tem livros que o Pedro, que é meu
não só meu amigo, mas é meu colega de LVM, inclusive ajudou a editar A Farmácia de Ayn Rand, que é um lançamento recente, assinado por mim, que trata das origens da filosofia, desembocando em Ayn Rand. Tem esse aqui que virou um best-seller da LVM, que é clássico lá da coleção Breves Lições, o pessoal adora, então... E tem esse, A Virtude do Egoísmo, nessa edição que é maravilhosa, do Clube Ludovico. Cara, sobre o tema do individualismo, de uma forma um pouco mais leve, eu acho que pegar os livros do Dalrymple vale muito a pena, porque ele vai tratar desta dualidade do individualismo e do coletivismo, e sobre como tudo isso que a gente acabou de falar aqui se reflete dentro da própria construção da sociedade de forma geral. Dalrymple é um psiquiatra, então ele fala, inclusive, com bases empíricas de experiências dele mesmo. E Dalrymple é meu xodó. Também uma outra leitura simples e fácil, mas fundamental, que são assim, todos os escritos do Bastiat que você encontrar por aí, né? Desde de A Lei, enfim, qualquer outro, inclusive boatos que encontraram novos textos dele, que será editado, publicado futuramente aí. E é verdade, acharam mesmo. Acharam mesmo, né? Tô ansiosa. Tem a Rebelião das Massas também, que fala um pouquinho sobre essa questão dentro da sociedade. Enfim, tem eu indico também dois, gente, que não é porque é da casa, não, mas é porque são bons mesmo. Deixar claro também, né? Eu tô saindo daqui como comunista, né? Não sou comunista, não, tá? Eu odeio o Estado também. Bora sim. Botar fogo em Brasília e isso aí. Mas tô brincando, gente. Mas eu indico também o Rothbard, né? Que é o pai depois de Mises, tipo o Paulo da escola austríaca. E indico também Hans Hermann Hoppe, que talvez ele seja o cara que ele faz uma síntese assim desse debate individualismo e coletivismo de uma maneira sensacional mesmo. Se você tem dúvida em relação a esses assuntos aí, o Hoppe é muito bom. Pedrão foi fundo agora, boa. Oi, gente. Quero agradecer o Denis, a Tate, o Pedro. Foi assim, foi uma painel que eu me senti burra e inteligente ao mesmo tempo. Então, eu aprendi muito. Quero agradecer também em nome do Damas por aceitar o convite. Vocês estão sempre convidados. Eu quero muito agradecer pelo convite. Desejo o máximo sucesso no empreendimento de vocês, nessa divulgação de boas ideias, de boas teses, de boas posturas. Olha, boas posturas parecia agora um padre, diz aí, Pedro. Mas eu agradeço muito e desejo o máximo de sucesso para vocês. Eu agradeço muito o convite e estou à disposição sempre. Tanto a Thailise sabe que eu sempre falo para ela que precisou só chamar, então, enfim, estou à disposição sempre. E como editor da LVM, foi ótimo ter esse debate de alto nível aí com vocês. E eu digo mesmo, estou assim de portas abertas para nós trocarmos ideias em outros eventos, em privado. Fiquem à vontade, adorei participar deste evento. E esse é um ano para mim meio o oposto de sabático, assim, porque normalmente eu não me sinto muito confortável em fazer live. E esse ano eu propus a mim que eu vou me colocar em situações de risco, né? Estou acostumada com vídeo gravado. Então foi uma experiência incrível para mim, adorei fazer parte. E chamando, eu tô indo. Muito obrigada.